Imagine acordar daqui a 30 dias com mais energia, mais foco, menos ansiedade e um corpo que finalmente começa a refletir quem você realmente é. Agora imagine descobrir que isso não depende de sorte, genética ou motivação passageira, mas de uma revelação científica simples e poderosa que quase ninguém está aplicando da maneira certa. Um cientista renomado revelou que a atividade física é capaz de transformar seu cérebro antes mesmo de transformar seu corpo. E quando o cérebro muda, tudo muda. Suas emoções, suas decisões, sua disciplina e, principalmente, sua vida. Se você já se sentiu cansado, desanimado, preso em um ciclo de tentativas frustradas, este vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Mas o que exatamente a ciência descobriu? E por que esses 5 segredos conseguem gerar resultados reais em apenas 30 dias? Vamos começar agora. Durante décadas, cientistas tentaram responder a uma pergunta simples, mas profunda. Por que algumas pessoas conseguem manter energia, clareza mental e qualidade de vida ao longo dos anos, enquanto outras entram em um ciclo constante de cansaço, estresse e declínio físico? A resposta começou a ficar clara quando estudos avançados em neurociência, fisiologia e comportamento humano passaram a observar não apenas o corpo, mas o cérebro em ação. Um dos maiores achados veio da análise de como o movimento influencia diretamente a química cerebral. Pesquisadores descobriram que a atividade física regular ativa áreas do cérebro responsáveis por motivação, tomada de decisão, controle emocional e aprendizado. Ou seja, não se trata apenas de músculos ou aparência, mas de como o cérebro comanda todo o resto. Esse cientista, junto com outros especialistas, percebeu algo ainda mais impactante. Pessoas que se movimentam com constância apresentam mudanças cerebrais mensuráveis em poucas semanas. Essas mudanças explicam por que elas se sentem mais motivadas, mais confiantes e mais disciplinadas, mesmo fora do treino. A partir dessa descoberta, ficou claro que a atividade física não é um complemento na vida moderna. Ela é um mecanismo biológico essencial para o equilíbrio mental, emocional e físico. O primeiro segredo é, talvez, o mais surpreendente. A atividade física começa a transformar sua vida pelo cérebro, não pelo corpo. Em poucos minutos de movimento, seu cérebro inicia uma verdadeira revolução química. Substâncias como dopamina, serotonina e endorfina são liberadas, regulando humor, foco, motivação e sensação de bem-estar. É por isso que muitas pessoas relatam se sentir mais leves, mais calmas e mais claras mentalmente logo após se exercitarem. Mas o mais importante é que esse efeito não é apenas momentâneo. Com a repetição ao longo dos dias, o cérebro começa a se adaptar. Áreas responsáveis por tomada de decisão, autocontrole e planejamento se fortalecem, tornando mais fácil manter hábitos saudáveis, resistir a impulsos negativos e seguir adiante mesmo quando a motivação não está alta. Isso muda completamente a narrativa de quem acredita que falta força de vontade. A ciência mostra que, muitas vezes, não é falta de caráter, disciplina ou determinação. É um cérebro desregulado, sobrecarregado e quimicamente desequilibrado. E o movimento é uma das formas mais poderosas de reequilibrar esse sistema. Pense em alguém que acorda cansado, sem disposição, com a mente pesada e o corpo lento. Após poucos dias de atividade física, essa mesma pessoa começa a sentir mais clareza, mais energia e uma estranha vontade de agir, de organizar a vida, de cuidar melhor de si. Não porque ela decidiu mudar, mas porque o cérebro passou a funcionar de outra forma. E quando o cérebro muda, tudo muda. Mas esse é apenas o começo, porque agora entramos em um segredo ainda mais profundo. As transformações que começam dentro do corpo antes mesmo de aparecerem no espelho. O segundo segredo revela algo que muitas pessoas não conseguem enxergar. As maiores transformações físicas começam de forma invisível. Antes da balança mudar, antes das roupas ficarem mais folgadas, antes do espelho mostrar qualquer diferença, o corpo já está passando por ajustes profundos e poderosos. A atividade física melhora a sensibilidade à insulina, reduz inflamações silenciosas, regula hormônios ligados ao estresse e ativa mecanismos internos que aumentam a eficiência do metabolismo. Em termos simples, seu corpo começa a funcionar melhor, mesmo que você ainda não consiga ver isso externamente. É como consertar o motor antes de polir a lataria. Isso explica por que muitas pessoas desistem cedo demais. Elas dizem, nada está mudando, quando, na verdade,
tudo já está mudando por dentro. O sono começa a melhorar. A digestão fica mais leve. A energia durante o dia aumenta. As dores diminuem. O humor se estabiliza. Esses são sinais claros de que o corpo está entrando em um novo estado fisiológico. Imagine alguém que, após 2 semanas de movimento, ainda não perdeu peso, mas agora dorme profundamente, acorda com mais disposição e sente menos cansaço ao longo do dia. Isso não é fracasso. Isso é progresso real. É o corpo se reorganizando, se ajustando, se preparando para mudanças mais visíveis e duradouras. A ciência confirma. Quando você insiste no processo, o corpo responde. E quando ele responde, os resultados deixam de ser invisíveis e passam a ser inevitáveis. Mas, além das mudanças físicas, existe um efeito ainda mais poderoso acontecendo. Uma transformação silenciosa na sua mente que redefine quem você é e como você vive. O terceiro segredo vai além do corpo e do humor momentâneo. Ele toca diretamente na estrutura da sua mente. A ciência chama isso de plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e se adaptar a novos padrões. E poucas ferramentas estimulam esse processo tanto quanto a atividade física regular. Quando você se movimenta, o cérebro aumenta a produção de fatores de crescimento neural, substâncias responsáveis por fortalecer conexões entre neurônios e criar novos caminhos de pensamento. Na prática, isso se traduz em mais memória, mais criatividade, mais clareza mental e maior capacidade de lidar com desafios emocionais. É por isso que pessoas que se exercitam regularmente relatam se sentir mais calmas diante de situações difíceis, menos reativas emocionalmente e mais confiantes em suas decisões. O exercício não apenas libera tensão, ele literalmente treina o cérebro para funcionar melhor sob pressão. Imagine alguém que vivia constantemente ansioso, sobrecarregado e mentalmente exausto. Após algumas semanas de movimento consistente, essa pessoa começa a perceber algo diferente. A mente está mais silenciosa, os pensamentos estão mais organizados e as emoções parecem mais estáveis. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o cérebro agora responde de forma diferente a eles. Isso transforma completamente a relação da pessoa consigo mesma. Em vez de se sentir refém das próprias emoções, ela começa a sentir controle. Em vez de se sentir fraca, começa a se sentir capaz. E essa mudança interna cria um efeito dominó que se espalha para todas as áreas da vida. Mas existe um efeito ainda mais profundo acontecendo, algo que afeta não apenas como você pensa e sente, mas como seu corpo envelhece ao longo do tempo. O quarto segredo revela algo que parece ficção, mas é pura ciência. A atividade física desacelera o envelhecimento biológico. Não se trata apenas de parecer mais jovem, mas de funcionar como alguém mais jovem por dentro. Pesquisas mostram que o movimento regular protege estruturas celulares, reduz inflamações crônicas e melhora a saúde dos sistemas cardiovascular, muscular e neurológico. Um dos conceitos mais impressionantes envolvidos nisso são os telômeros, pequenas estruturas que protegem nosso material genético e estão diretamente ligadas à longevidade. Estudos indicam que pessoas fisicamente ativas apresentam telômeros mais longos, o que significa, biologicamente, um envelhecimento mais lento. Mas isso vai além das células. A atividade física preserva a massa muscular, fortalece ossos, melhora o equilíbrio e mantém a mobilidade. Em termos práticos, isso significa mais autonomia, mais energia e mais qualidade de vida ao longo dos anos. Significa subir escadas sem dificuldade, brincar com filhos ou netos, trabalhar com disposição e viver com independência. Agora imagine 2 pessoas com a mesma idade no documento, mas com realidades completamente diferentes. Uma vive cansada, com dores, limitações e medo do futuro. A outra vive com energia, força e confiança no próprio corpo. A diferença entre elas não é sorte. É comportamento sustentado ao longo do tempo. A ciência deixa claro, você não controla o tempo, mas controla como ele age sobre o seu corpo. E quando você assume esse controle, não apenas prolonga sua vida, mas amplia a qualidade de cada ano vivido. O quinto segredo é o mais profundo, porque não se trata mais apenas de química, corpo ou longevidade, trata-se de identidade. A atividade física consistente muda a forma como você se vê. E quando a sua autoimagem muda,
suas escolhas mudam automaticamente. No início, você se movimenta por esforço. Depois, por hábito. Mas, com o tempo, algo mais poderoso acontece. Você começa a se enxergar como alguém que cuida de si. Alguém disciplinado. Alguém forte. Alguém capaz. Essa nova identidade silenciosa começa a influenciar todas as áreas da sua vida, muitas vezes sem que você perceba. A pessoa que antes pulava treinos começa a proteger esse compromisso como algo sagrado. A pessoa que se alimentava sem consciência começa a fazer escolhas melhores naturalmente. A pessoa que duvidava de si começa a se posicionar com mais confiança no trabalho, nos relacionamentos e na própria vida. Isso cria um efeito dominó. Quando você prova para si mesmo, dia após dia, que é capaz de cumprir o que promete, sua autoestima cresce. Sua autoconfiança se fortalece. Sua percepção de valor pessoal se transforma. E essa transformação interna é muito mais duradoura do que qualquer mudança estética. Você não está apenas construindo um corpo diferente. Você está construindo uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais forte, mais consciente e mais alinhada com a vida que deseja viver. E agora que você entende os 5 segredos que a ciência revelou, surge a pergunta mais importante. Como aplicar tudo isso na prática, de forma simples, realista e eficaz, nos próximos 30 dias? Agora que você entende os 5 segredos, é hora de transformar conhecimento em ação. Porque a ciência só muda vidas quando se transforma em comportamento. E para isso, você não precisa de perfeição, nem de planos complexos, nem de mudanças radicais. Você precisa de constância, clareza e um compromisso real consigo mesmo. O método dos 30 dias se baseia em 3 pilares simples. O primeiro é a frequência. Movimentar o corpo pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Não importa se é academia, caminhada, dança, bicicleta ou exercícios em casa. O que importa é o compromisso com o movimento. O segundo pilar é a duração. Sessões de 20 a 40 minutos já são suficientes para gerar mudanças profundas no cérebro e no corpo. O terceiro pilar é a mentalidade. Entender que você não está buscando perfeição, mas progresso contínuo. Durante esses 30 dias, o foco não deve ser estética imediata, mas consistência diária. Você não treina porque está motivado. Você treina para se tornar motivado. Você não se move porque se sente bem. Você se move para aprender a se sentir bem. Essa inversão de lógica é fundamental. Além disso, escolha atividades que façam sentido para a sua realidade atual. Comece onde você está, com o que você tem, no tempo que você possui. O erro mais comum é tentar imitar rotinas irreais, se frustrar e desistir. O acerto é construir algo sustentável, mesmo que pequeno. Ao final desses 30 dias, você não será apenas alguém que fez exercícios. Você será alguém diferente. Seu cérebro estará mais regulado. Seu corpo mais funcional. Sua mente mais estável. Sua identidade mais forte. E quando você chegar a esse ponto, algo se torna inevitável. Você não vai mais querer voltar à versão anterior de si mesmo. Agora você conhece os 5 segredos que a ciência revelou sobre como a atividade física é capaz de transformar sua vida em apenas 30 dias. Não se trata de estética, não se trata de padrões, não se trata de comparação. Trata-se de recuperar sua energia, sua clareza, sua força e sua confiança de dentro para fora. A ciência já fez a parte dela. Ela provou. Ela mediu. Ela confirmou. Agora, a única coisa que falta é a decisão. Porque informação sem ação não transforma nada. Mas ação consistente, mesmo simples, transforma tudo. Talvez você esteja cansado de tentar e desistir. Talvez você esteja descrente. Talvez você ache que já é tarde demais. Mas a verdade é uma só. Enquanto você estiver vivo, ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para se tornar quem você sabe que pode ser. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu começo hoje. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa começar. A mudança não acontece amanhã. Ela começa agora.